Há 30 anos foi instituído o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 5 anos após a descoberta do vírus causador da doença. Uma luta permanente, 75% de todas as pessoas que vivem com HIV sabem que têm o vírus, mas estigma e preconceito ainda impedem a realização do teste. O Elton sempre praticou sexo seguro em todas as relações, mas houve um incidente com um antigo namorado que não contou que era soropositivo. O preservativo estourou. Então, essa foi a forma de ter contraído. Então, quando eu descobri, eu já estava ficando gripado, então a minha imunidade já estava baixa. O diagnóstico de que o Elton tinha o vírus HIV veio há 4 anos. Segundo o Ministério da Saúde, de 1980 até junho deste ano, foram identificados mais de 920 mil casos de AIDS no Brasil. São 40 mil novos casos por ano. 70% dos infectados são homens jovens. A taxa de mortalidade caiu 16,5% em 4 anos, mas a AIDS ainda é uma doença que mata. Por isso, é preciso reforçar a necessidade de prevenção com o uso do preservativo e por meio de tratamentos disponíveis no SUS. Desde que contraiu o vírus, o Elton teve a vida transformada. Hoje trabalha com o acolhimento de pacientes de AIDS e conscientização, além dos cuidados diários que precisa ter com a própria saúde. Pode ter uma vida normal, mas só que as pessoas têm que ter a ciência que é uma medicação forte. Você pode ter efeito colateral. Você tem que estar disposto a tomar a medicação todos os dias para o resto da sua vida. Então isso não é fácil. Hoje nós recebemos o infectologista Arthur Timerman, autor do livro Histórias da AIDS, o cineasta André Canto, diretor do documentário Carta para Além dos Muros, e o youtuber Gabriel Estrela, roteirista do mesmo documentário e criador do projeto Boa Sorte. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Nós agradecemos. Né? E lá vão 30 anos, né, do primeiro dia de luta contra a AIDS. O que ponto? Nós vamos detalhar ao longo do programa várias coisas, mas se você tivesse que apontar aqui alguma coisa que avançamos de fato nesse sentido, doutor Arthur. A infecção pelo HIV, que é o vírus que acaba resultando na doença, AIDS, ela é uma história de sucesso, é uma história feita com muito suor, lágrimas, muito esforço. A gente sabe que muitas pessoas, no início da década de 80, sucumbiram a essa infecção. E de lá para cá, historicamente, é um tempo relativamente curto, é uma história de sucesso. Se tem várias publicações médicas que mostram que o impacto do tratamento contra o HIV é um dos maiores sucessos na medicina em termos de ganho de qualidade de vida e ganho de expectativa de vida das pessoas. E o Brasil tem um capítulo à parte nessa história, né? Referência até para outros países, né? Sem dúvida. Lembro, tem um papel fundamental nessa história toda, a doutora Lair Guerra, que foi a que batalhou para instituir o Programa Nacional de AIDS na década de 80, começo dos anos 90, com muita oposição, com muita rejeição da sociedade, mas ela como uma guerreira, como uma pessoa a qual a gente tem que sempre pagar o tributo, a homenagem. Se há uma pessoa que tem mérito na instituição do Programa Nacional de AIDS, que é um modelo mundial, o Brasil fornecer medicamentos contra o HIV. A doutora Lair sempre enfatizou, talvez seja um pouco mais esquecido nos dias de hoje, a importância da prevenção. A prevenção jamais deve se contrapor à eficácia do tratamento, tem que andar junto. E será lançado no ano que vem, não é? Também um documentário. O André trabalhou bastante nessa questão, resgatou várias histórias, não é? A Carta para Além dos Muros. Então, você reconstrói a trajetória do HIV da AIDS, com foco no Brasil, justamente, por meio de entrevistas com médicos, ativistas, pessoas vivendo com HIV, não é?
Antes de passar para você, vamos ver um trechinho, então, do documentário? Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com uma doença que não tem cura. Mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos. Você já ouviu falar da AIDS? Sim, Como é que vocês estão vendo essa questão? a providência de Deus. A infecção pelo HIV/AIDS era sempre, nesta época, a doença do outro, né? Era sempre do outro, não era minha, nunca minha, era do outro. Então era do homossexual, do africano, do trabalhador do sexo, do outro. Nós estamos numa enfermaria que atende a pacientes portadores de AIDS. Todos eles ficam em salas isoladas. E para a gente entrar lá dentro é preciso estar vestido de proteção especial, literalmente, dos pés à cabeça. Ele estava todo entusiasmado. Veja quer me entrevistar, mamãe, imagina. E a Veja me entrevistando. E aí no domingo, quando saiu a Veja, a gente mandou comprar. E foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. O papel da igreja nessa história toda foi um papel criminoso, né? Às vezes as pessoas falam, mas a palavra é muito forte, como é um crime isso. Falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás. Não pode. E aí vem a história de precisamos falar disso. Precisamos falar disso, sem dúvida precisamos falar disso. Precisamos falar André? disso. A gente vê que você usou muito material de arquivo também, o que tornou o trabalho riquíssimo, porque dá para entender o quanto nós evoluímos, né? Como a sociedade via a doença na época, não é? O que mais te chamou a atenção aí nesse processo de pesquisa? Durante todo o processo, uma pergunta foi a minha guia, né? Eu tentei entender, e por isso eu fui buscar na história material. Por quê? Apesar de todos os avanços, esses avanços que o Dr. Arthur estava comentando com a gente agora há pouco, porque apesar desses avanços, a gente ainda, ou melhor, muita gente ainda vê o HIV como aquela doença letal dos anos 80, né? Nesse ponto não avançamos. Não avançamos. Em relação ao estigma e ao preconceito, a gente não avançou, né? E é isso que me chamava a atenção. Eu decidi fazer esse documentário porque eu sofri muito com o pânico, o medo do HIV e da AIDS. Eu sou gay, então durante toda a minha descoberta da sexualidade eu tinha uma certeza quase que era algo muito concreto de que pelo simples fato de ser gay eu ia me infectar com HIV. E aí, olhando para a história, a gente vai entendendo como foi construído, né? Como isso foi introjetado dentro de cada um. Todo mundo que tem uma memória sobre o HIV tem uma memória de pânico, de terror. E eu queria entender por que a gente ainda tem esse medo hoje. Porque quando você vai estudar, você entende que o tratamento é simples, que existem muitos métodos de prevenção que são eficazes hoje. Então, aonde, né? Depois que a gente peneira, só sobra estigma, preconceito e desinformação. Gabriel. A gente tem um resgate aí que, para mim, né, sendo uma pessoa tão jovem falando sobre HIV, é muito importante, que faz uma conexão com o passado, mas do momento presente. Não dá para a gente querer viver a década de 80 hoje e também não dá para a gente ignorar todos os desafios que ainda carregam, né, paisagens que eram de 30 anos atrás para os dias de 2018. Então, quando a gente faz esse resgate histórico, a gente tem essa possibilidade de conexão e de perceber que, de fato, a gente está vivendo duas eras ao mesmo tempo. Em 2018, a gente ainda vive cenários que deveriam ter ficado lá na década de 80 e 90. Vocês deixaram isso bem claro aqui, né? O doutor Arthur começou chamando a atenção aí para o avanço da medicina nesse sentido, os tratamentos, doutor Arthur, que pegou do início, né, ali, vocês chamando a atenção para estigma e preconceito, que está aí, não é? Em pleno século XXI. Até esse material de arquivo nos ajuda a entender por que vivemos isso. Até chama a atenção ali a repórter da Globo, a Sandra Passarinho, para a mentada dos pés à cabeça ali, falando da doença. Mas eu que imagino, naquele momento, era um mundo desconhecido, não é, doutor Arthur? Eu me lembro. Os médicos também não sabiam ainda do que se tratava, não é? Eu sou formado em 76, uma época que a gente nunca nem tem ouvido falar de HIV/AIDS. Começo da década de 80,
começamos a ver alguns pacientes, já ouvimos relatos da doença dos 4Hs, né? Hemofílico, homossexual, usuário de heroína e haitiano. Começou com esse grande preconceito. Reduzindo a um grupo, não é? Não, e nós não sabíamos o que era. Eu me lembro os primeiros casos que a gente usava essa paramentação que a gente viu aí, nós todos médicos. Para entrar alguém num quarto de um paciente, coitado, o paciente estava assustadíssimo, tanto ou mais que a gente também não sabia mecanismo de transmissão, não sabíamos como os poderíamos ajudar. Esses pacientes, normalmente, entre nós fazemos o diagnóstico e a morte deles, quando muito demoravam 6 meses. No começo da epidemia, lá nos anos 80, eu até conto no meu livro, o primeiro capítulo do livro, você está vendendo atestado de óbito, que eu comecei a minha prática médica fora do HC também, no Hospital das Clínicas, e eu emitia 5, 10 atestados de óbitos por semana. Tanto que um dia me chamaram na administração do HC, nós estamos com uma acusação aqui que você deve estar vendendo atestado de óbito, que você some aqui com blocos de atestado de óbito 2 ou 3 por semana. A gente teve que explicar para eles que nós estamos iniciando uma epidemia dessa monta. E eu gostaria até de antepor a essa situação ao que nós temos hoje em dia, que não é para deixar ninguém apavorado, os tempos são outros, mas cada vez mais, inclusive nos tempos que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais nós temos que falar sobre AIDS. Não temos que nos privar de falar isso em nenhum lugar, nas nossas casas, nas escolas, nas ruas. Exatamente. Essa oportunidade que você está nos dando. E eu acho que nós temos até que falar sempre, saber como falar também, não é? Vou aproveitar aqui para chamar, então, informação é uma forma de combater o preconceito. A gente acredita muito nisso aqui no programa, né? Então, é o papel do Gabriel, que tem um canal no YouTube chamado Boa Sorte. Vamos ver um trechinho? A cura do HIV, de longe o assunto mais comentado sobre esse tema. Seja pelas pessoas que vivem com HIV e querem ser curadas, ou pelos curiosos de plantão, ou inclusive pela sede de teorias da conspiração que alimentam o sensacionalismo na mídia. Depois de 3 anos de projeto, chegou finalmente o dia da gente falar sobre a cura. Tá aí, Gabriel, eu queria que você falasse até pra gente, você cita aí até o preconceito, que também está na mídia, eu acho que o espaço está aberto aqui para você também dizer se os jornalistas também falam da forma correta, como deveriam falar, como deveríamos falar, como combater esse preconceito. Com pessoas, né? A mesma desinformação que me acompanha em casa, me acompanha no trabalho, né? Então, quando a gente fala dessa urgência de trazer informação, de trazer educação, de atualizar o discurso sobre HIV, ele beneficia todos os espaços, tanto os coletivos quanto os privados, né? O que a gente tem hoje é uma resistência muito grande, que a gente entende porque ela foi consolidada por um medo muito pavoroso na década de 80 e 90, mas que a gente precisa ir ali, devagarzinho, com educação, com carinho, com afeto, desfazer, né? A gente precisa que as pessoas se desarmem e se abram para o que está sendo produzido de novo. E isso não é só sobre o HIV, né? Toda vez que a gente cristaliza muito firmemente qualquer conhecimento, a gente deixa de se preparar para o futuro, para o que está vindo, né? E aí, nesse vídeo, inclusive, eu falo sobre isso no que tange a cura, né? Se a gente fica focado ali na questão da ciência, da tecnologia, a gente não se prepara para, de fato, o que vai acontecer, né? Ciência e tecnologia não é o suficiente para uma sociedade se desenvolver, para os seres humanos se desenvolverem. E a gente tem uma questão de acesso à saúde que a gente não está olhando, né? A gente acha que saúde é o medicamento e esquece todo o processo de aquisição desse medicamento, distribuição desse medicamento, da pessoa entender a importância desse medicamento. E aí é nesse lugar que eu prefiro atuar,
com o projeto Boa Sorte. Agora, naquele início, nós vimos as pessoas morrendo de AIDS. Doutora Arthur chamou a atenção aí, que a quantidade de atestados de óbito que dava, a luta de Cazuza, que se tornou emblemática nesse sentido. Agora, sim, a gente às vezes ouve as gerações de hoje não assistiram àquelas cenas. É por isso, então, que há um descuido? Existe uma relação entre uma coisa e outra? Eu acredito que o fato dos jovens se infectarem hoje é um conjunto de coisas. Inclusive, o fato deles não terem vivenciado aquilo. Porém, como eu contei no começo, eu vivenciei esse medo e esse terror. E eu não gostaria de que esse fosse um método, né, para uma pessoa se prevenir, né? Isso pode até fazer com que alguém se previna, mas eu não acho que é o melhor método. Hoje, por exemplo, a gente tem diversas tecnologias à disposição para prevenir o HIV. Obviamente, a camisinha é o mais conhecido, o mais simples, o mais barato, mas nem todo mundo usa camisinha. É uma realidade. Tem uma pesquisa de 2013 que mostra que 55% dos brasileiros disseram que não usaram camisinha pelo menos em uma das suas 5 últimas relações casuais. Ou seja, é um fato, as pessoas não usam camisinha. Então, se elas não usam camisinha, existem outros métodos, como, por exemplo, a PEP, que a gente faz uma relação com a pílula do dia seguinte. Uma pessoa que está preocupada, acha que se expôs ao vírus, ela pode ir no sistema de saúde e pedir para tomar a PEP, que são 28 comprimidos ao longo de 28 dias, e com isso ela impede a infecção pelo HIV. Ou a PrEP, que é a profilaxia que a gente faz a comparação com a pílula anticoncepcional. Você toma um comprimido todos os dias e impede a infecção pelo HIV. Fora isso, tem uma série de outras formas de se pensar a prevenção. Só que a gente não fala sobre isso. A gente tem muitas pessoas, e a imprensa, como você perguntou, então eu jogo isso para a gente refletir, a imprensa ela tem medo de falar dessas novas tecnologias na prevenção, do tratamento, tem medo de falar que hoje quem vive com HIV tem à sua disposição um medicamento que promete não trazer efeitos colaterais. Eu estava vendo a reportagem de início de um jovem que vive com HIV falando dos efeitos colaterais. Tem muita gente que toma medicamentos tóxicos até hoje e a gente tem que olhar para isso, e essas pessoas têm uma história mais complexa, sim. Porém, tem muita gente que toma um medicamento mais moderno e que nem efeito colateral é para ter. Né? E a gente não pode ter medo de contar essa verdade, porque senão a gente não vai avançar, né? A gente precisa informar e não se calar. Tá certo. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, para a gente voltar já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a luta contra a AIDS com a agente infectologista Arthur Timerman, o cineasta André Canto e o youtuber Gabriel Estrela. Vou voltar aqui um pouquinho falando da importância da realização do teste. Até o NAIDS alerta para isso, chama a atenção para isso, que muitas pessoas não fazem o teste, que poderia mudar muita coisa, não é verdade? Justamente por medo do estigma, do preconceito, como já foi colocado aqui no bloco anterior, doutor Arthur. A minha opinião é muito clara em relação a isso, Andressa. Eu acho que nós estamos, inclusive, vendo no Brasil um momento extremamente preocupante, porque nós estamos cada vez mais no momento de formar as pessoas, os nossos jovens, na nossa casa, no ambiente da escola, na comunidade. Então, para eles saberem que existe as doenças sexualmente transmissíveis, tem HIV, tem a sífilis. Nós estamos vivendo no Brasil uma grande epidemia de sífilis. Nós temos no Brasil cada vez mais casos de infecção por gonorreia, causada até por bactérias resistentes, as hepatites, herpes, clamídia, etc. Então, o jeito de se contrapor a isso é informar, mas mais que informar, é formar. Mostrar para os nossos jovens
que o problema existe e que a melhor forma de se prevenir é ele ter conhecimento que o problema existe, as formas de prevenção, a importância de fazer o teste, que, na verdade, todo o temor, todo aquele receio, não, eu vou fazer o teste, se eu fizer o diagnóstico, eu vou morrer, vou ter consequências, é justo o contrário. As pessoas não estão com a informação de que se ela não faz um diagnóstico precoce de infecção pelo HIV, sífilis, gonorreia, etc. e tal, as consequências vão ser muito graves. Agora, nessa questão ainda da informação, o papel das escolas, não é? As campanhas vêm sendo eficientes nesse sentido dentro das escolas, André? Eu acredito que nesse momento a gente vive uma interdição desse tema dentro das escolas, principalmente das escolas públicas, né? E eu acho isso um crime. E é muito complexo, porque não tem como falar sobre prevenção de ISTs sem falar sobre sexualidade, sem falar sobre sexo, né? Eu até brinco que a gente sabe que hoje o HIV ele incide mais entre jovens, homens que fazem sexo com homens, gays, bissexuais, né? E a gente não fala sobre sexo, normalmente. É difícil. E às vezes até ouvindo de uma forma equivocada, você vai falar, vai dar ideia lá dentro, não é? E, por exemplo... muitas vezes o jovem, a informação ele vai buscar. Exatamente. E muitas vezes vai buscar e, às vezes, se não tiver uma informação clara, vai ser da forma errada, a informação equivocada, o que vai ser pior. Não é? Imagina para o público LGBT, né? A principal forma de transmissão sexual do HIV é através do sexo anal, né? Se você não fala sobre sexo anal na escola, parece chocante, mas se você não falar sobre sexo anal, você não vai dar a possibilidade de um jovem homossexual se prevenir, porque ele precisa saber disso. Você sente essa carência também do seu público? Sinto. E sinto exatamente essa questão de para além da informação, o processo de educação que a gente tem com essa informação. Porque hoje em dia você entra no Google, você vai encontrar informação pra caramba. Mas ela está desconjuntada, né? Ela está desorganizada. Então, a gente precisa de vetores que vão pegar essas informações, fazer uma análise delas, né? E de fato, envolver a juventude, principalmente a juventude, né? Que é o meu foco, em um processo de educação sobre isso. Entendendo que, quando a gente fala de educação sexual, eu não estou ensinando o jovem a fazer sexo, que é uma visão reducionista que a gente tem, né, do assunto. Mas, na verdade, eu estou preparando o jovem para ter uma afetividade, relacionamentos e o sexo mais saudáveis. Eu estou ensinando o limite do corpo dele e o corpo do outro para prevenir violência. Respeito com o corpo e o cuidado da saúde, não é? Isso é muito fundamental. Olha só, as pessoas participando. A Bárbara Emanuele no Face. Excelente programa sempre. Um abraço daqui de Dublin. Olha só, ela está nos assistindo pelo Face, que nós estamos sendo transmitidos ao vivo lá. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria, então, de uma palavra final, um recado que vocês gostariam de deixar aqui, doutora Arthur. A Bárbara está perto de cervejas muito boas, né, Bárbara? Desfrute, Bárbara, desfrute. A minha opinião, Andressa, obrigado pela oportunidade, mas eu acho que nós temos que ter, atualmente, o acolhimento social e individual. Nós temos que saber as circunstâncias sociais das pessoas que estão mais vulneráveis a serem infectadas pelas doenças sexualmente transmissíveis e que também temos que conseguir formas, o que ele está fazendo através do YouTube, eu acho extremamente importante, formas de se chegar individualmente em cada uma delas. O melhor é que seja isso na casa de cada um, na escola de cada um. Não vamos nos reprimir. Um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos tempos, até falo rapidamente disso, é aquela fala do filósofo aí, aí falando sobre educação sexual. Aquilo é de um despautério, aquilo é de uma coisa tão esdrúxula que me deixa preocupado. Me deixa muito preocupado. A hashtag do nosso projeto do filme é Precisamos Falar Sobre Isso. Né? Então, um recado... E hoje eu vou deixar um recado para os pais. Cuidado, porque quando a gente acha que a gente vai estar incentivando algo ao falar sobre sexo,
a gente está, ao contrário, colocando a vida dos nossos filhos em risco. Então, pela saúde dos filhos, vamos falar sobre isso. Muito bem. Seu recado final, então, Gabriel. Entender que não existe resposta simples, não existe um paradigma que vai abraçar a todos. Então, eu acho que quando a gente fala de saúde sexual, ou quando a gente fala de saúde como um todo, é fundamental a gente se aproximar e valorizar diversidade. Eu tenho que reconhecer que somos todos diferentes, né? Eu adorei quando você fala da questão do indivíduo. Eu posso ter 1000 protocolos de saúde, um monte de conhecimento. Na hora de promover saúde, é individual. Então, reconhecer a diversidade e seguir o projeto Boa Sorte. Porque aí você tem lá um processo contínuo, a gente posta vídeo toda semana, isso é muito importante, ter o hábito de estar sempre articulando essas ideias. Muito bem, eu adorei essa hashtag, precisamos falar sobre isso. Cadê ela? Está aparecendo aí para as pessoas. Precisamos falar sobre isso, sobre AIDS e sobre tantas outras coisas, não é verdade? Os meus recados finais agora, a indicação do livro aqui, Histórias da AIDS, do Dr. Arthur Timerman e Nayara, para falar o nome dela correto, Nayara Magalhães. Grande amiga minha, uma jornalista maravilhosa. O documentário do André, Carta para Além dos Muros, não é? Que será lançado ano que vem, não é isso, André? Abriu nos cinemas. Abriu nos cinemas. O Instagram é @cartas para Além dos Muros. Está aparecendo aí. E também para o pessoal conhecer o canal do Gabriel Estrela no YouTube, Projeto Boa Sorte, certo? Certíssimo. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.